Boa noite, seja bem-vindo ao Rede TV News. Controladoria Geral da União quebra sigilo de 100 anos do processo militar que investiga o ex-ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello. A CGU quer que o Exército libere as informações do processo em 10 dias. E você vai ver também. Os preparativos para o desfile das escolas de samba do Grupo Especial em São Paulo. A festa começa daqui a pouco no IMB. Pela terra e pelo ar, foliões se preparam para viajar e curtir os blocos pelo país. Setor de turismo comemora. A temperatura subiu antes mesmo da festa no Rio de Janeiro. Capital fluminense marcou o dia mais quente do ano, com sensação térmica de mais de 50 graus. Homem é preso suspeito de matar mulher e filhos no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio de Janeiro. E jovem aparece na Polônia afirmando ser Madeleine McCann, a menina inglesa que desapareceu em Portugal em 2007. Essas e outras notícias você vê aqui no Rede TV News. Milhões de brasileiros já colocaram ou estão colocando o pé na estrada neste feriadão de carnaval. E outros tantos estão viajando de avião para chegar mais rápido ao destino e aproveitar os 4 dias de folia, né, Augusto? Isso aí, Amanda. Olha, as companhias aéreas se prepararam com antecedência e esperam um grande movimento nos aeroportos. Muitas já disponibilizaram voos extras para atender essa demanda. O William e o marido estão indo para o Rio de Janeiro para curtir o carnaval. A gente está indo passar por Caí hoje, curtir um camarote e por umas festas aí nos próximos dias, até quarta-feira, curtir lá o Rio. Vitor Hugo e os amigos também vão aproveitar o feriado prolongado, mas aqui mesmo, no estado de São Paulo. A gente vai para São José do Rio Preto, pro Oba, né? E, é festa, né? A gente vai lá para aproveitar mesmo. No início da tarde, o movimento no aeroporto de Congonhas ainda era tímido, mas depois aumentou bastante. Os aeroportos controlados pela Infraero estão preparados para receber em voos comerciais cerca de 840 mil pessoas entre hoje e o próximo dia 23. O número é 70% maior em relação ao movimento registrado no ano passado. Ao todo, são esperados mais de 6 mil pousos e decolagens no período. Projeção 61% superior ao fluxo de 2022. A gente vê um retorno da quantidade de viajantes em função, basicamente, do mercado estar mais aquecido em função das facilidades de viajar pós-pandemia, quer dizer, não tem mais restrições sanitárias e também o estado, o poder aquisitivo das pessoas que estão podendo pagar também. As viagens tiveram um acréscimo de preço do que era antes da pandemia para agora, mas com esse aquecimento a gente sente que o povo está com um poder aquisitivo já diferenciado que vem acumulando ao longo dos últimos meses. E tem mais. Um levantamento do Ministério do Turismo aponta que as companhias aéreas devem oferecer pelo menos 1.200 voos extras para atender a demanda de viagens do período. Os destinos nacionais mais procurados pelos brasileiros para passar o carnaval este ano são Rio de Janeiro, Salvador, Recife e São Paulo. A Maria Luísa vai com as amigas para Olinda. A gente vai para Recife, para o Carvalheira na Ladeira, que é uma festa de lá, e eu vou com elas. E com mais 3 amigas que estão chegando aí. Eu vou hoje e volto quarta-feira para São Paulo e é só festa, só Olinda. Movimento intenso nos aeroportos e também nas estradas. Mais de 7 milhões de veículos devem circular pelas rodovias paulistas nos próximos 4 dias. A Operação Carnaval teve início hoje e vai até a meia-noite de quarta-feira. A repórter Joyce Mafezoli acompanha tudo de perto, tem as informações. Joyce, tudo bem que eu estou de plantão, mas confesso que eu não tenho inveja de quem vai botar o pé na estrada agora, porque normalmente o trânsito é imenso em São Paulo. Se bem que atrás de você parece tudo tranquilo. Nos conte, Joyce. Boa noite, Amanda, Augusto, boa noite a todos que acompanham o Rede TV News. Pois é, aqui na Castelo Branco, Amanda, sentido capital, o trânsito está fluindo normalmente. Agora,
Para o sentido interior, Augusto, o motorista precisa de paciência um pouquinho quando chega no pedágio de Barueri. Nós estamos bem na divisa de Osasco e Barueri. Quando nós chegamos aqui a meia hora mais ou menos, o trânsito estava parado, mas começou a fluir. Mas a concessionária que administra a rodovia estima que 830 mil veículos passem por ela nesse carnaval. Mas o maior movimento mesmo está previsto para o complexo Ayrton Senna Carvalho Pinto, onde devem circular por ele 1,5 milhão de carros. Outras estradas com previsão de grande fluxo intenso são os sistemas Anhanguera Bandeirantes, sentido interior, e Anchieta Imigrantes, que ligam a capital às praias do litoral. Já nas estradas federais, como a Fernão Dias, que liga São Paulo a Belo Horizonte, devem trafegar 900 mil veículos. Santa Catarina também é um dos destinos preferidos dos foliões. Mais de 800 mil motoristas devem pegar a Regis Bittencourt. O maior fluxo deve ser hoje e durante todo o dia de amanhã. Já a volta deve movimentar as estradas na terça e na quarta-feira. A Polícia Rodoviária e órgãos de trânsito do governo, do estado, vão usar mais de 3 mil câmeras para monitorar o tráfego nesse carnaval. Há previsão de chuva e já está começando a chover por aqui, inclusive, então todo cuidado deve ser redobrado. Atenção aos limites de velocidade, à distância segura entre os veículos e ao uso do cinto de segurança. A gente sabe que o ideal é sempre sair de casa com antecedência para uma viagem mais tranquila. Bebida e direção não combinam, todo mundo sabe disso. A fiscalização vai atuar com atenção especial a casos de embriaguez ao volante. Mas que poupar o bolso são medidas que protegem vidas. De Osasco, na Grande São Paulo, Joyce Malfezoli para o Rede TV News. Obrigado, Joyce. Tem que seguir essas regras, né? Em Belo Horizonte, enquanto milhares de turistas chegam para curtir o tradicional carnaval de rua, muita gente aproveita o feriado para deixar a cidade em busca de tranquilidade. Nos próximos dias, 280 mil pessoas devem passar pela rodoviária da capital mineira. Para boa parte dessas pessoas, carnaval não é sinônimo de folia. O feriadão é uma excelente oportunidade para descansar. Vamos fugir um pouquinho de BH. BH está muito cheio, esse calor. Vamos para o interior que é melhor. Quem está em busca de sossego, mas deixou para comprar passagem na última hora, precisou de muita paciência. O movimento nos guichês foi grande durante todo o dia e as filas inevitáveis. Tá difícil a fila. Perdi o ônibus agora de 3 horas para Diamantina. Vou curtir o carnaval em Diamantina, curtir as cachoeiras, que são lindas. A expectativa da administração do terminal é que 280 mil pessoas passem pela rodoviária durante o carnaval. Hoje é o dia de maior movimento. Para o embarque, a gente sempre tem um fluxo mais intenso para os litorais do Rio de Janeiro, de São Paulo, Espírito Santo. E aqui em Minas, os destinos mais procurados são Ouro Preto, Governador Valadares, Teófilo Otoni. Mesmo com muitas idas e vindas de passageiros, o movimento deste carnaval na rodoviária de BH é 10% menor que o de 2020. Até o dia 27 de fevereiro, serão mais de 11 mil partidas e chegadas. A gente está indo lá para Espírito Santo, a expectativa é que dê tudo certo. Tânia está animada, mesmo com 20 horas de estrada pela frente. Ela vai curtir o carnaval no litoral nordestino. Eu estou indo para Porto Seguro, do Porto Seguro eu vou para Trancoso. E lá eu vou para a praia também, né? Da Praia Tartaruga. E vai ser muito bom. A movimentação de foliões aqui na rodoviária de BH também é grande. Os tradicionais blocos de rua da cidade devem arrastar cerca de 5 milhões de pessoas até a quarta-feira de cinzas. Por isso, milhares de turistas estão desembarcando aqui para curtir o carnaval. Frederico veio de São Carlos, no interior de São Paulo. Meio que assim, descansar e aproveitar um pouquinho, né? Carnaval daqui tá bom demais. Thalisson é do interior de Minas e veio à capital para não perder a folia. Gosto bastante, já com a expectativa alta. Vamos aí em alguns blocos tradicionais e também conhecer outros. Todo mundo quer saber dos bloquinhos, então vamos da rodoviária de BH para a rodoviária do Rio de Janeiro, de onde fala Tony Vendramini. Tony do céu, quanta gente por aí. Boa noite, pessoal, olha, com mala, criança, mochila, mas é corajoso e vão aproveitar esse carnaval sim. Como está o movimento, Tony?
É isso mesmo. Boa noite, Amanda. Boa noite, Augusto. Boa noite a todos que nos acompanham. Como vocês podem ver, o movimento é grande aqui na rodoviária do Rio. A concessionária que administra o terminal estima que até a quarta-feira de cinzas, 500 mil passageiros circulem por aqui. E esse número é um sinal de recuperação, porque ele representa 95% do movimento do mesmo período de 2019. Hoje deve ser o dia de maior movimento de saída aqui do Rio de Janeiro, com 37 mil passageiros embarcando. Os principais destinos escolhidos pelos cariocas são as cidades da região dos Lagos, da região serrana e também de São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. Quem deixa a cidade pela ponte Rio-Niterói encontra trânsito bom. Tempo de travessia no momento é de 13 minutos em direção a Niterói, que é o tempo normal mesmo, quando não tem trânsito. E quem chega ao Rio para passar o carnaval já pode aproveitar para curtir a folia. Isso porque mais cedo, no Palácio da Cidade, na zona sul do Rio, o prefeito Eduardo Paes entregou a chave da cidade ao Rei Momo, na tradicional cerimônia que marca a abertura oficial do Carnaval Carioca. Até a quarta-feira de cinzas, o Rei Momo é a principal autoridade por aqui. Do Rio de Janeiro, Tony Vendramini para o Rede TV News. Obrigado, Tony. Bom carnaval para você aí. E o carnaval em Salvador retoma com muita alegria depois de 2 anos parado por conta da pandemia. Por lá o clima é só de folia e descontração com um dos principais eventos da capital baiana. Quando Ivete Sangalo declarou aberto o Carnaval 2023 de Salvador, na quinta-feira, ela estava marcando a volta da folia na capital baiana, que ficou 2 anos sem carnaval por causa da pandemia de Covid-19. A Prefeitura de Salvador preparou a casa na espera de 1 milhão de turistas. Muita expectativa, muita ansiedade, todo mundo querendo voltar a estar no Carnaval, que não é só uma festa, é também um momento, um marco na vida de todo mundo, né? Principalmente dos baianos e turistas que gostam da cultura da Bahia. A gente montou toda a estrutura para poder tornar todas as vias mais seguras, a parte de saúde municipal também chegando junto. Esse casal de Petrópolis, no Rio, vem ao Carnaval de Salvador há 30 anos, que só foram interrompidos nos anos da pandemia. Rapaz, eu falo o seguinte, quando eu chegar no céu, eu vou falar com Deus assim, cara, tu acertou, tu fez o paraíso igualzinho o Carnaval de Salvador. É o lugar que eu mais gosto de ir na minha vida, é isso aqui. Todo mundo que eu conversei aqui hoje, na minha opinião, não tem nada igual. Se você me oferecer hoje o melhor programa do mundo, Hotel Ritz, suíte presidencial em Paris, eu não vou, cara. Eu amo esse lugar, isso aqui é uma perfeição. A grande expectativa pelo retorno do Carnaval levou a rede hoteleira de Salvador a uma ocupação de quase 100%. A procura por hospedagens aqui na capital baiana superou até mesmo os anos pré-pandemia. Um alívio para os gerentes dos hotéis. Esse ano o pessoal, depois de 2 anos, vieram com a sede de carnaval. Isso, o carnaval já começou, já faz. Hoje está o 3º, 4º dia. Os outros dias, os inícios, foi igual um carnaval normal. A partir de ontem, lotou toda a hotelaria, as ruas, tá? Tudo com 96%, 98%. Se está bom para o folião e os hotéis, os ambulantes também não têm do que reclamar. Desde o início, eu percebi, né, que o movimento está bem melhor do que os anos passados, entendeu? Porque a pandemia, a gente não deu chance da gente ter nosso carnaval, né? Então a gente voltou agora depois de 2 anos, então todo mundo está com sede desse carnaval. A volta do maior carnaval do mundo também é uma válvula de escape para aqueles que estavam sonhando com este retorno. É alegria, felicidade, que hoje a gente pode dizer que nós estamos curtindo, voltando à nossa vida que tinha antes, depois dessa pandemia, e é só alegria. Olha, tá difícil saber qual a melhor festa de carnaval do Brasil. Recife já está pronto para receber os foliões que vão curtir o carnaval na cidade. Inclusive, a abertura oficial da festa acontece hoje, agorinha. A repórter Eduarda Lapenda fala ao vivo da capital pernambucana, tem todas as notícias para a gente. Eduarda, já começou a apresentação por aí, o palco tá bonito e a galera tá animada. Eu acho que a gente está com um pequeno problema de comunicação. Olá, boa noite a todos que assistem ao Rede TV News. O tema do Carnaval do Recife neste ano é Voltei Recife com todos os carnavais. O slogan faz uma referência ao primeiro carnaval que está sendo realizado na cidade desde o fim da pandemia. A gente está aqui no palco principal do Marco Zero, montado no bairro do Recife.
onde a programação começou já às 4 horas da tarde, com apresentações de grupos locais e agremiações carnavalescas. Já aconteceram apresentações de grupos de maracatu, caboclinho, escola de samba e também de blocos carnavalescos mistos. Nesta noite se apresentam artistas como Caetano Veloso, Alceu Valença, Fafá de Belém, Elba Ramalho, Silvério Pessoa, Duda Beat e Geraldo Azevedo, que é um dos homenageados do carnaval deste ano. E olha, segundo a Prefeitura do Recife, este palco é o maior já montado de todos os carnavais, com 70 metros de largura. Ao todo, são 44 polos espalhados pela cidade, onde acontecerão 2.800 apresentações culturais durante este período. Por aqui, a folia só está começando. Eduarda Lapenda, do Recife, para o Rede TV News. Obrigado, Eduarda. E hoje à noite começam os desfiles das escolas do Grupo Especial no Sambódromo do AMB, em São Paulo. A repórter Estela Freitas está lá e conta pra gente como está a movimentação nessa noite de estreia do Carnaval em São Paulo, né, Estela? Muitos foliões por aí. E a que horas entra a primeira escola no Sambódromo do AMB? Boa noite para você. Oi, Augusto. Uma boa noite a você, boa noite a todos. Olha, a primeira escola a entrar na avenida nesse ano vai ser a Independente Tricolor. Ela entra às 11h15 da noite. Os portões por aqui já foram abertos às 6 horas da tarde para o público. As pessoas estão chegando ainda devagar, né? Nesse momento, o movimento mais intenso é de quem está trabalhando nessa noite mesmo, né? Então, os integrantes das escolas de samba, que inclusive passam a todo momento por esse portão aqui atrás de mim, que dá acesso à concentração. Então, para fazer os últimos acertos, né? Os últimos ajustes, os detalhes que ainda faltam para começar os desfiles, né? Contagem regressiva por aí. Nessa noite, 7 escolas do Grupo Especial vão desfilar. Então, pela ordem aí, como eu disse, começando pela Independente Tricolor, que traz como tema a Guerra de Troia. Em seguida, acadêmicos do Tatuapé, que vai falar sobre a história cultural e as belezas das paisagens naturais da cidade de Paraty, no Rio de Janeiro. Em seguida, a Barroca da Zona Sul, que vai trazer no seu enredo a história sobre os índios guaicurus, que passaram aí por mais de 300 anos lutando e defendendo as suas terras, né, o seu território das invasões estrangeiras. Depois vem Unidos de Vila Maria, contando a história da própria escola. Rosas de Ouro, que vai falar sobre a luta do povo negro e sobre a busca pela independência, pela liberdade e igualdade. Depois tem Tom Maior, fazendo uma homenagem aí às mães pretas. E, por fim, Gaviões da Fiel, que vai entrar às 5h45 da manhã, encerrando aí esse primeiro dia de desfiles das escolas do Grupo Especial, falando sobre intolerância religiosa. Todas as escolas têm no mínimo 55 minutos e no máximo 65 minutos para desfilar. Então, como eu disse, a contagem regressiva a gente está aguardando por aqui para, de fato, começar o Carnaval 2023. A Liga das Escolas de Samba já confirmou que esses 2 dias de desfiles já tiveram os ingressos esgotados. Para ter uma ideia aqui da capacidade, o AMB comporta 30 mil pessoas. E amanhã, então, tem o desfile das outras 7 escolas do Grupo Especial aqui de São Paulo. Estela Freitas, ao vivo do AMB, para o Rede TV News. Obrigada, Estela. Obrigado. Vai ser um carnaval bonito em São Paulo. E olha, o Ministério da Saúde lançou uma campanha de prevenção às infecções sexualmente transmissíveis, com foco justamente na festa, no Carnaval de 2023. O objetivo é incentivar a testagem, já que, segundo a pasta, mais de 100 mil pessoas têm o vírus HIV no Brasil e simplesmente não sabem. Os bloquinhos de rua de Brasília estão quase prontos. Enquanto isso, o folião da capital federal já começou a curtir. Dá só uma olhada nessa turma já em ritmo de carnaval e de paquera. Se rolar paquera, vai ser bem-vinda. Apesar de eu estar solteira, sempre bem-vindo, né? Sexta-feira de carnaval, a folia está só começando e para garantir que vai ficar tudo bem até a quarta-feira de cinzas, é bom cada um se cuidar. Todas as unidades básicas de saúde do país foram abastecidas com 34 milhões de preservativos, além de pílulas que evitam o HIV. A ação faz parte de uma campanha do Ministério da Saúde. O uso mal feito, enfim, um acidente durante a relação sexual. Nós temos a PrEP disponível nas unidades de saúde, também para todos que dela necessitem.
e principalmente PEP, a prevenção pós-exposição, para aqueles casos que não foi possível prevenir. Após 2 anos, o Ministério da Saúde lançou uma campanha de prevenção das infecções sexualmente transmissíveis. Com o slogan "Voltou o Carnaval" e com camisinha "A Alegria é Geral", a ação reforça a importância do uso do preservativo, principalmente entre o público de 15 a 34 anos. A campanha vai ser veiculada na TV, em redes sociais e em locais de grande circulação das cidades de Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro, Recife e Brasília, onde há maior concentração de foliões. A campanha também foca na testagem, já que, segundo o Ministério, 1 milhão de pessoas têm HIV no Brasil e cerca de 108 mil ainda não têm diagnóstico. Nós estamos há 2 anos sem campanha de prevenção de doenças, de infecções sexualmente transmissíveis. Isso é muito grave num país onde toda semana nós temos casos novos. Com responsabilidade, usar camisinha e beber com consciência, sem exageros. E o governo federal vai dar início no próximo dia 25 à vacinação dos Yanomami. De acordo com o boletim diário do Centro de Operações de Emergência, os indígenas de 6 comunidades na terra Yanomami terão o calendário de vacinação atualizado ao final do mês. O esquema de imunização será aplicado em crianças e adultos. Será realizada, inclusive, a vacinação bivalente contra a Covid-19. Os indígenas da região vivem uma crise humanitária grave, provocada pela presença do garimpo ilegal. Ainda de acordo com o boletim, mais de 3.900 atendimentos médicos foram realizados desde o início da intervenção do governo federal na região. 157 indígenas já receberam alta em seus tratamentos. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, afirmou que uma das principais metas da pasta é aumentar a cobertura vacinal no país. Nós queremos ter as campanhas, mas também reforçar a rotina. A vacina tem que deixar de ser um tema de preocupação, ela tem que passar a ser a rotina de toda a nossa sociedade. No Rio de Janeiro, um homem foi preso suspeito de matar a mulher e os 2 filhos. Alexander da Silva, de 49 anos, foi preso dentro do condomínio onde o crime aconteceu. Moradores e funcionários o reconheceram e o amarraram até a chegada da polícia. Ele é o principal suspeito de matar a esposa e os 2 filhos. Andréia Cabral Pinheiro, de 37 anos, Maria Eduarda, de 12 anos e Matheus Alexander, de 11 meses, foram mortos dentro do apartamento em que moravam no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio. A mulher e a menina, filha de Alexander com a primeira esposa, tinham marcas de tiros. O bebê, filho do suspeito com a vítima, apresentava sinais de asfixia. Foram os irmãos de Andréia que suspeitaram que alguma coisa tinha acontecido. Na quinta-feira, eles tentaram falar com a irmã diversas vezes. Inclusive, um deles esteve aqui no condomínio, mas não conseguiu encontrá-la. Na delegacia, foram orientados a procurar um chaveiro. Ao entrarem no apartamento, encontraram a família morta. E a perícia identificou que houve a utilização de melatonina, que é uma substância que tem como finalidade ali provocar sono. Então, isso foi fundamental para que ele conseguisse, nós não temos dúvida de que realmente foi ele o autor do crime, até por conta de outros depoimentos de outras testemunhas também que se deram esse fato. A síndica do condomínio onde ele morava com a família contou que o suspeito tinha um comportamento estranho e não falava com vizinhos ou funcionários. Ele nunca foi um bom vizinho, entendeu? Ele sempre foi uma pessoa muito difícil de lidar. Entendeu? Não era uma pessoa normal aos olhos da sociedade. Ele não atendia interfone, ele não recebia correspondência da administração, ele não falava com os porteiros, ele afrontava, ele não gostava de receber ordem de ninguém, ele fazia o que ele achava que bem entender. Enfim, não era uma pessoa sociável e não tinha nenhuma condição de morar num condomínio entre pessoas civilizadas, entendeu? O suspeito foi levado para a delegacia de homicídios. Alexander tem outras passagens e responde em liberdade por um homicídio cometido há 14 anos. Em 2009, ele teria matado a ex-noiva a facadas. O governo vai propor aos servidores do Executivo Federal um reajuste de 8% a partir de março deste ano. Segundo o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, a proposta foi discutida ontem na Mesa Nacional de Negociação Permanente e será encaminhada aos sindicatos da categoria. Também será proposto um aumento de R$ 200 no auxílio alimentação. O
Ministério da Justiça criou o Observatório da Violência contra Jornalistas e Comunicadores Sociais. A portaria foi publicada hoje no Diário Oficial da União. O observatório vai ter como objetivo monitorar casos de condutas violentas contra os profissionais, apoiar investigadores e sugerir políticas públicas. A composição do observatório ainda não foi divulgada, mas os participantes serão remunerados. O Supremo Tribunal Federal formou maioria para manter a suspensão do porte de arma da deputada do PL, Carla Zambelli, uma das mais fiéis apoiadoras de Jair Bolsonaro. A defesa da parlamentar havia recorrido, alegando que Zambelli agiu em legítima defesa ao sacar uma pistola e ameaçar um apoiador do PT em uma região movimentada de São Paulo na véspera do segundo turno. O ministro relator, Gilmar Mendes, disse que Zambelli só não foi presa em flagrante porque tem foro privilegiado. A Controladoria Geral da União revogou o sigilo de 100 anos sobre um processo que investiga o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. O repórter Igor Damasceno tem os detalhes. Igor, boa noite. Relembra um pouco esse caso para a gente. Qual a acusação que pesa contra o general, então general da Ativa, na época, Eduardo Pazuello? Oi, Amanda, boa noite a você, também ao Augusto e a todos que nos acompanham. Olha, o sigilo de 100 anos foi decretado sobre um processo que tramitou no Exército. Nele, o ex-ministro Eduardo Pazuello foi investigado porque participou de um evento político ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro. O evento foi no Rio de Janeiro, em maio de 2021, quando Pazuello já não era ministro do governo federal, mas ainda era general da Ativa. Pelas regras do Exército, um militar da Ativa não pode participar de eventos políticos. À época, Pazuello foi absolvido. O problema é que o público não teve acesso às informações desse processo, justamente por causa do sigilo de 100 anos que foi imposto. Agora, a Controladoria Geral da União deu um prazo de 10 dias para que o Exército libere os autos desse processo. À época, o Exército afirmou que agiu de acordo com a Lei de Acesso à Informação, porque, segundo a corporação, todo o processo, toda a documentação faz parte somente dos envolvidos. Depois dessa decisão da CGU, nem o Exército, nem Pazuello se manifestaram. Igor Damasceno, de Brasília, para o Rede TV News. O Kennedy Alencar está aqui conosco, nosso comentarista de política nos estúdios do Rede TV News. Kennedy, lembrando esse caso, isso aconteceu em maio de 21. Em março tinha saído Fernando Azevedo e Silva, tinha assumido o Braga Neto como ministro da Defesa. Se a gente for pensar numa cronologia da politização das Forças Armadas, talvez esse processo do Eduardo Pazuello tenha sido o grande marco, né? Esses dois fatos, a substituição no Ministério da Defesa e o Pazuello, o grande marco. Por que tanto interesse agora em em retirar esse sigilo? Boa noite, Amanda. Boa noite, Augusto. Boa noite para quem está nos assistindo. Amanda, essa revelação pode expor a pressão, a ação do então presidente Jair Bolsonaro para pressionar o comando do Exército e a alta cúpula a não punir o Pazuello. Porque você tem o regulamento disciplinar do Exército e tem o Estatuto das Forças Armadas. Os dois institutos proíbem que o militar da Ativa participe de atos políticos. Na época, o Pazuello já era, sim, ex-ministro da Saúde. Ele havia acabado de depor na CPI da Covid, então, mas ele era general da Ativa. Ele não poderia ter participado de um ato político com o Bolsonaro. Então, o Exército encoberta uma pressão política do presidente da República. A coisa mais grave na vida militar é o desrespeito à disciplina, à hierarquia. Se ficar provado que o então presidente da República pressiona as Forças Armadas e o Exército a não punir quem merecia punição, isso desmoraliza a hierarquia nas Forças Armadas e constrange. É por isso que foi decretado o sigilo e é por isso que as Forças Armadas não gostariam que esse caso viesse à tona. E, Kennedy, qual é o balanço da batalha que travaram Lula e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, nessa semana, a respeito da taxa básica de juros, a Selic? Augusto, rolou uma trégua. Ficou evidente uma ação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, nesse sentido. O Haddad convenceu o Lula
a segurar um pouco a artilharia contra o Banco Central. No mesmo tempo, o Campos Neto, presidente do Banco Central, deu sinais de moderação, então tem uma trégua negociada aí. Mas o Lula conseguiu debater uma questão que parecia sagrada, que é a política de juros. E ele obteve o apoio de pesos pesados aí da economia, Augusto. O André Lara Rezende, que é um dos pais do Plano Real, e ele obteve também o apoio de 3 grandes investidores, 3 grandes personagens da chamada Faria Lima. Isso é importante, porque quando o Lula consegue debater a qualidade da política pública, ele acua um pouco o Banco Central. O Brasil tem as taxas de juros mais altas do planeta. A Selic está em 13,75% ao ano. Ela é uma referência para a economia. O que isso significa? Que na ponta, para o consumidor, para mim, para você, os juros são muito mais altos. O Lula conseguiu colocar isso em debate, algo que antes não era feito. Está negociada a trégua, não houve mudança da meta de inflação. O ministro Haddad vai apresentar uma nova regra fiscal, um novo arcabouço fiscal, e isso pode criar um espaço, sim, por uma queda de juros, o que ajuda a alavancar o crescimento da economia. Então a gente pode dizer que teve uma trégua, mas o Lula conseguiu uma vitória pontual importante. O Lula ganhou uma batalha importante, que é debater a autonomia do Banco Central. Receber autonomia é algo que foi dito e foi considerado importante, mas é preciso prestar contas sobre a política pública que se aplica. E isso o Lula conseguiu colocar em debate. Boa, obrigada, Kennedy. Bom carnaval para você. Bom carnaval, Amanda, Augusto, para todo mundo aí. Obrigado, Kennedy. E o presidente Lula, claro, embarcou também para descansar um pouquinho, né? Ele vai para a Bahia, onde passará o carnaval, passará essa semana, pelo menos o iniciozinho da semana. O Marcelo Oliveira tem as informações ao vivo, todos os detalhes. Oi, Marcelo, boa noite. Oi, Amanda, boa noite para você, boa noite a todos que estão ligados aqui no Rede TV News. Pois é, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deixou Brasília, decolou por volta de 4 horas da tarde, chegou aqui em Salvador no início da noite, pousou na base aérea de Salvador, mas engana-se quem pensa que ele veio curtir o Carnaval de Salvador, os blocos, os camarotes, nada disso. Lula foi direto para a base de Aratu, que fica a 30 quilômetros aqui de Salvador. Ele seguiu direto do aeroporto para lá e nem passou perto aqui do circuito Barrondina, de onde eu falo ao vivo agora. Na verdade, quem está tocando lá fora, aqui no circuito, é o Tomate, mas grandes nomes já passaram por aqui, Parangolé, Léo Santana, Bel Marques, Cláudia Leite agora há pouco, e não tem nem hora para acabar, porque ainda vão passar aqui Anitta, Banda Eva, Pablo Vittar e muitos outros nomes da música baiana e seus convidados. Voltamos com vocês aí no estúdio, Amanda, Augusto. Obrigado, Marcelo. E no Rio de Janeiro, o carnaval começou com a temperatura mais alta deste verão. De acordo com o sistema de monitoramento Alerta Rio, os termômetros registraram por lá 41,8 graus. E a sensação térmica chegou, olha só, a 58,3 graus centígrados. Foi um calorão daqueles na cidade maravilhosa hoje e todo mundo aproveitou para pegar uma praia. Um criminoso resolveu fazer uma live e transmitir ao vivo pelo Instagram assaltos a motoristas na zona oeste do Rio de Janeiro. As imagens revelam que ele abordou 2 motoristas e levou uma corrente de ouro, uma aliança, celulares e a bolsa de uma mulher. O ladrão já foi identificado, mas continua foragido. Segundo os investigadores, ele tem 4 passagens pela polícia. A segurança na região foi reforçada. A polícia encontrou o carro do cantor Péricles, que foi roubado em Santo André, no ABC Paulista. O veículo importado, avaliado em R$300 mil, estava desmontado em uma casa na zona leste da capital paulista. Câmeras de segurança registraram o momento em que o artista, acompanhado da esposa e da filha de 3 anos, foi abordado por um criminoso armado. O bandido levou o carro, documentos e pertences pessoais da família. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, um outro suspeito que estava no carro branco, que aparece nas imagens, participou do crime. A assessoria de Péricles disse que o cantor e a família estão bem. A Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, pretende bloquear cerca de 5 milhões de aparelhos de TV clandestinos. O trabalho de identificação e corte dos sinais ilegais deve ser feito de forma remota em todo o país. No Brasil, o uso de TV Box se tornou popular.
Os aparelhos oferecem sinal gratuito de diversos canais. O problema é que muitos destes equipamentos são comercializados com sinais clandestinos, o que é crime. Em busca de impedir e desestimular o uso e a comercialização desse tipo de dispositivo, a Anatel aprovou um plano de ação para identificar aparelhos não homologados. Será feito totalmente remoto, não será feito na casa de nenhum usuário, nem um acesso pontual, mas sim nos servidores que provêm esse conteúdo e os servidores que provêm essas chaves de criptografia para o acesso ilegal desse conteúdo. Esses equipamentos trazem sérios riscos aos consumidores e permitem o roubo de dados dos usuários e comprometem também as redes de comunicações. Com esse plano, a Anatel pretende bloquear cerca de 5 milhões de aparelhos desse tipo em uso em todo o Brasil. Uma vez que esses dados pessoais caiam na mão desses terceiros, eles podem ser utilizados para hackeamento das redes sociais, aplicação de golpe através dessas redes, aplicação de golpes através do sistema Pix ou ainda clonagem dos dados bancários ou do seu cartão de crédito. Vale lembrar que muitos aparelhos TV Box são regulamentados pela Anatel. Por isso, é sempre importante que o consumidor pesquise antes de adquirir o equipamento. Ele pode conversar com outros consumidores, pesquisar a reputação do produto e do vendedor através da própria internet. Mas ele também pode utilizar uma plataforma disponibilizada pela própria Anatel, chamada Mosaico. Através dessa plataforma, com informações do aparelho, o consumidor consegue saber se esse aparelho foi ou não registrado pela Anatel, se ele possui ou não regularidade. E o Rede TV News desta sexta-feira fica por aqui amanhã mais tarde, né? 9h30 da noite. 9h30 da noite, no e sábado. tem muito carnaval por aqui amanhã e durante toda a semana eu e Augusto estamos de plantão, esperamos por você. Uma ótima noite, juízo na folia, nos vemos amanhã.